Meu amigo, minha amiga, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se puder lá se inscrever e ajudar a construir um canal mais próspero e informativo, eu conto com a sua inscrição e conto também com a sua colaboração de ativar os sinos para receber as notificações. Muito gostaria de fazer um belo balanço sobre a questão econômica do nosso país, comparando-a com o mundo. A recente entrevista dada pelo ministro Paulo Guedes, que eu fiz uma matéria sobre na semana passada, as costuras políticas e os esvaziamentos partidários. Muito me é de chamar a atenção onde a cara de pau dos antigos falsos adversários da política brasileira é não fazerem qualquer questão de esconderem suas respectivas preferências na atualidade. Por exemplo, o ex-governador de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, ele ao longo de muitos anos foi crítico, dos governos petistas, pelo fato de que o PSDB era a única via alternativa para os eleitorados conservadores. E dentro dessas costuras políticas se mencionava que o governo do PSDB era o governo dos ricos, correto? Só que o reflexo e o resultado de um modelo de governo tão parecido fez com que esse país regredisse 30 anos e viesse a perder longas esferas de competitividade e produtividade através de juros altos e também de substituições de uma política expansionista no que se refere aos planos de rumos do desenvolvimento econômico, ampliando as suas taxas de exportação para que o contínuo crescimento seja fundamental para que o país tenha um rumo para o futuro e consiga distribuir renda com seriedade. Nós vivenciamos nos últimos anos um período de amplo aumento da dependência do capital externo e da destruição da identidade do Brasil através de uma política econômica maquiadora de falso combate à inflação, com aumento elevado do desemprego e, por vias de consequência, baixo crescimento dentro dos prognósticos de um país que precisa obter rumo, porque uma política de falso expansionismo através de subsídios e liberação de créditos de forma irresponsável são ápices de crises de médio e longo prazo, onde a conta vem de forma muito elevada. Aí você vai falar para mim: mas o atual governo também criou uma política imediatista através do auxílio emergencial. Primeiro, o judiciário brasileiro criou a política do fique em casa, que é a carnificina da inflação que nós estamos vivenciando nos dias atuais, por falta de insumo e matéria-prima no mundo inteiro, que gerou um superaquecimento do mercado global. E isso, sem sombra de dúvida, afetou inúmeros países de todos os continentes do mapa mundi. E o Brasil, ainda assim, teve uma regressão menor que muitos outros países, até mesmo centrais. Isso graças à competência do ministro Paulo Guedes e de sua transparência em não negar a realidade brasileira e não prometer algo que não pudesse vir a estar dentro do seu alcance. Esse fator é preponderante mediante essas questões. E por outro lado, o balanço que nós podemos fazer a nível de estados, municípios,
foi o adiamento da obrigatoriedade do pagamento de seus débitos junto ao governo federal. E apesar de muito demorar, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou um plano que elabora o pagamento dos débitos junto ao governo federal de longo prazo, para que o Rio não pague mais a moratória e consiga fazer com que o estado gere ativos para o crescimento e, como por via de consequência, o pagamento dos juros da dívida não afete o orçamento do estado, porque o estado também ele é um ente federativo que representa os seus principais tentos econômicos, vamos dizer assim, né? Onde a capacidade produtiva de cada estado ela é pertinente aos fatores macroeconômicos que produzem o PIB nacional. E por essa razão, nunca em tempo algum podemos perder ativos que é a iniciativa privada, que gera emprego e elevam a arrecadação. A produtividade se faz necessária. E o ministro da Economia, ele sabe disso. Ele subiu os juros de forma gradual, com o intuito de não elevar a inflação de forma desenfreada, mas não porque ele seja contra a produtividade. O superaquecimento do mercado fez com que a demanda ficasse maior. E por vias de consequência, isso leva um disparate do dólar devido ao fato de ser a moeda mais credibilizada do mundo. Isso daí vocês não podem nunca deixar de falar e nem de negar os fatos. Haja visto que o Brasil, ao longo de muitos anos, enfrentou maquiagens em sua política monetária através de manipulações de câmbio e também das taxas de inflação mensal, seja ela com políticas de subsídio ou com a média do IPCA abaixo do valor real do peso da inflação mensal. Isso principalmente nos tempos do governo que quer voltar ao poder a todo custo, sob discurso de que sempre ajudou a população mais carente, o que é uma mera falácia mediante as conjunturas que nós vivenciamos, onde se provou o quão vulnerável é esse país a crises como essa que nós enfrentamos, e que graças ao fato de que o orçamento público controlado dentro do teto de gastos, o Brasil não foi dos piores, mesmo num período de pandemia, porque não fez pedaladas fiscais e nem maquiou as contas públicas. PEC dos gastos públicos, mediante PEC dos precatórios, estão atreladas umas às outras, pois não estoura o teto e renegocia o valor de dívidas mediante precatórios. Isso não é calote, isso é um tempo regressivo para pagamento dos mesmos, igual sempre se faz com o volume da dívida pública, porém com a dívida se emite novos títulos. Isso também é calote? E no governo Dilma Rousseff, que se aumentou os juros 4 vezes dentro de um mesmo trimestre, com o intuito de atrair investidores, porque percebiam que o Brasil estava perdendo muita receita externa e isso estava afetando a nossa economia com o resto do mundo e atrapalhando o nosso crescimento, uma vez que a nossa cadeia produtiva é dependente da deles. Acordos comerciais estavam sendo desfeitos e isso tudo estava impedindo desse país tomar um rumo. Aí, quando a mulher dessa é impeachmentada por crime de responsabilidade, tem pessoas que têm a capacidade de falar em golpe. Golpe é você criar monopólios eleitoreiros, conforme o senhor Lula está tentando fazer novamente, visando unir todos os partidos da esquerda moderada e da esquerda radical, alegando que precisa resgatar a democracia, como se eles não fossem responsáveis por uma ditadura tirana que doutrinou cabeças em inúmeras instituições de ensino, principalmente,
de uma quebra da economia nacional através de uma política irresponsável, liberando créditos sem dar condições, e isso a longo prazo gerou grande estagnação na indústria automotora, eletrodomésticos, e isso, por via de regra, causou recessão e aumento desenfreado do desemprego. Então, meus amigos e minhas amigas, não existem mais de duas vias alternativas para o povo brasileiro. Existem vias paralelas que tentam, de alguma forma, induzir a sociedade civil ao erro com discursos que agradam principalmente o candidato majoritário da esquerda progressista. E é por essa razão, meus amigos e minhas amigas, que precisamos entrar 2022 com o pé direito. Com o pé direito nos avanços que o país precisa, com infraestrutura, com obras que são necessárias e vitais para a atração de investimentos da iniciativa privada de todos os portes, geração de emprego e renda e juros estáveis, pois não se sabe se de fato será possível baixar os juros em momentos ainda de turbulência mediante a escala inflacionária, e o governo precisa bater metas. E dentro do que e mais do que se espera o mercado, uma política transparente, ela atrai investidores. E quando ela atrai investidores, toma-se os caminhos do desenvolvimento. E quando se toma os caminhos do desenvolvimento, o país tem rumo. E quando o país tem rumo, nós podemos crescer com sustentabilidade e também com responsabilidade. O que é que de fato todo brasileiro assim deseja, para que nós possamos ser uma nação respeitada no resto do mundo. E com isso possamos ser atrativos até mediante as vulnerabilidades internacionais, que é um plano de longo prazo que o Brasil está buscando através do seu patriotismo e longe das alianças escusas, onde tentam atribuir de fato o Centrão como a escória do governo. Porém, está claro que todo Centrão não está com o governo. Apenas parlamentares querem utilizar o nome do nosso presidente com o intuito de se reelegerem, haja visto que sabem que não conseguem mais buscar propinas como em outros governos da esquerda progressista que contribuíram para a destruição de uma nação que precisava dos rumos de desenvolvimento, pois muito se utilizou o discurso de defesa da Assembleia Nacional Constituinte com o intuito de o Estado atender às demandas sociais. E ao longo dos anos, o retrocesso se vivenciou através dos resultados negativos e dos rankings baixíssimos que esse país vivenciou ao longo de mais de 30 anos. Nunca que esse país, ao longo de sua história, tenha sido às mil maravilhas. Mas só que em 4 anos não se resolve problemas político-institucionais e econômicos que nunca tiveram rumos diferentes. Apenas se modernizaram mediante as pressões do mundo por questões de momento histórico que cabe a uma evolução natural da vida humana, onde muito possivelmente o Estado apenas buscou de alguma forma manipular a sociedade, criando a falsa ideia de uma cortesia. Mas de todas as formas, a verdadeira democracia nunca foi respeitada como se deveria. Tanto que hoje nós temos um STF liderado por figuras que tomam decisões políticas indicados por políticos da velha guarda e que são a escória da sociedade civil organizada, que defenderam quebrar a economia para salvar vidas e que hoje tenta induzir a sociedade civil que o atual governo não comprou vacina e que o atual governo não respondeu cartas de uma forma eficiente que o povo brasileiro precisava. Porém,
na realidade, eu não vi uma figura tão defensora ou que se diz pai da vacina abrir a boca para falar que seriam os primeiros voluntários a terem em teste uma vacina que não tem a eficácia que nós precisamos para que esse vírus não tenha constantes mutações. Chamar de negacionista, de genocida, é um método de desgaste, pois os planos de governo das vias alternativas são nefastos e obsoletos, que não contribuem e não trazem nada de benefício para o futuro desta pátria que precisa de desenvolvimento, seja do campo à cidade, com resgate à indústria nacional e, por via de consequência, a reforma tributária, que farão com que o orçamento público esteja destinado mensalmente um gasto dentro de um teto que bate metas não só anuais, mas também trimestrais, mostrando que é um país que está aberto ao diálogo com todas as nações do mundo para fazer negócios e divisão internacional do trabalho, e não distribuir recursos escusos do BNDES para economias sem qualquer tipo de perspectiva e com o intuito de promover a imagem de um político de estimação que deturpou a nação e ainda é idolatrado de forma ideológica por um grupo de pessoas que não somam para esta nação e que sequer vão ganhar a eleição, pois não existe impopularidade de um presidente que nunca enganou ninguém. Afinal, se você olhar o discurso e quem é contra o atual presidente, você sabe que está no caminho certo. E por que quem está contra ele não cresce nas pesquisas ou nas intenções? Não existe Datafolha. Venha para o Datapovo e você verá o que é um Brasil que está com suas acesas esperanças em prol do futuro, da grande prosperidade que nós precisamos, mediante as futuras gerações que querem vivenciar nesse país que emprega, um país que produz e que se desenvolve. Rumo é a palavra certa, não só para 2022, é a palavra do futuro de uma nação, longe da fisiologia partidária, como algumas fusões de disfarce nojentas, como da União Brasil, que tenta apenas ser um resgate da neofisiologia dentro do resgate da velha república negociadora e usurpadora da máquina pública. E o MDB, por sua vez, é preciso tomar cuidado. Eles não lançaram essa candidatura da senadora Simone Tebet, ex-prefeita de Três Lagoas, lá no estado do Mato Grosso, filha do ex-governador interino Rames Tebet, que foi presidente interino do Senado no governo Fernando Henrique Cardoso, à toa. Na verdade, eles apenas lançaram com o intuito de manter a confederação, conforme eu aí postei e vocês viram, do que é o MDB histórico, onde se diz sempre aberto ao diálogo, ou seja, está sempre ao lado do governo. Aí muitas das vezes, utilizar discursos do PL, de Valdemar Costa Neto, como do Mensalão, é muito fácil. É lógico que o Valdemar Costa Neto é uma das figuras perigosíssimas, mas o nosso presidente não tem para onde correr. E as rédeas do PL terão que ser seguidas por ele no que se refere à escolha das diretrizes locais, para que dessa forma nós possamos ter um país que longe dos partidos, mas acima de tudo, que os partidos possam se portar de forma a qual nós esperamos de uma política ética e limpa. Eu muitas das vezes confesso que em 2018 parlamentares não pressionariam por longos cargos ou negociatas no governo Bolsonaro por saberem da revolta popular. Mas na verdade eles acreditam que esse período político era apenas uma farsa e que tudo voltaria
da maneira que eles estavam acostumados. Só que eles se deram mal, né, seu Rodrigo Maia, que sua popularidade cai cada vez mais, não é, seu Gilberto Kassab, que só articula pelos bastidores, mas não quer nem ser candidato a nada, apenas quer tentar pegar carona, sendo suplente de senador, para assumir uma vaga no Senado, e ainda quer ser presidente do Senado, em caso um retorno do ex-presidiário Lula. O PDT, por sua vez, que muitas vezes renega o PT, mas já está conversando com o senhor Lula e está disposto a fazer com que o Ciro volte à integração nacional. Toda a safadeza do quadro político que nós estamos acostumados a ver, ela está atrelada ao resultado que se pode vivenciar. O senhor Sérgio Moro tenta ser o novo Cabo Daciolo, só que ele, de fato, ao entrar por um partido de centro-esquerda, cheio de figuras, envolvido com problemas dentro do quadro político, e além de tudo, tendo o ex-tucano Álvaro Dias, apenas demonstra que ele era uma farsa. É isso que eu tenho para falar. E no mais, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço apertado do seu amigo Diego Santana. Um Natal de paz e luz e intensas prosperidades. Grande abraço.